Porque já encontrar o seu propósito de vida, né, em termos de, poxa, o que você é bom de fazer, já é um belo de um desafio para muitos profissionais. Muito bem. Complementar, Leão? O cara é bom, hein, rapaz? Se é que tem complemento. Não, sensacional. Sensacional, gostei demais. Uma vitória minha família, velho. Tem outra vitória, não. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Nexus. Aquele podcast que você sabe que tem conversas que rendem boas histórias. E o nosso convidado de hoje é o chairman do C12 Maringá, Giovanni Angeli. Muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Obrigado, Blanco. Privilégio, cara, poder estar aqui com vocês, estar aqui com o Elião. Sou muito grato porque é um momento muito especial e eu acho que a gente vai ter e render uma boa conversa aqui, cara. Maravilha. E o Giovanni, além de cliente do Hélio, o Hélio, figurinha carimbada, você com certeza sabe quem que é o Hélio, nosso CEO aqui na Sacre. Novamente, obrigado por dividir a conversa aí, Hélio. Valeu, Blanco, obrigado. Tô com a voz prejudicada ainda, né? Mas tá melhorando. E Giovanni, uma honra tê-lo aqui, cara. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Com certeza a conversa vai ser boa hoje. Sem dúvida alguma. Vamos lá. Sem dúvida alguma. Boa. Então, Giovanni, além de cliente do Hélio, amigo, também divide ali, né, os dois dividem a participação, né, do próprio C12. Isso. Né? E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar nessa gravação, que é a importância do evangelho nas empresas e como o C12 trabalha também, né? Qual que é o propósito do C12, vamos falar bastante disso, tá, Giovanni? Antes de mais nada, né, embora estamos aqui no Nexus, mas o meu diretor, se eu não der os recados, Giovanni, ele dá uma acertada em mim depois, então eu tenho que dar os recados paroquiais. Vamos lá, aqui, meu irmão, se precisar eu ajudo. Então, joia. Se você estiver no YouTube, já sabe a importância de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho para ser notificado, curtir o episódio, né, claro, e compartilhar. Tudo que nós vamos falar aqui, com certeza, é para agregar valor na tua vida e pode ter alguém que está precisando também desses recados que a gente vai conversar aqui, né? E nos siga nas redes sociais, a gente está em todas as principais com @sacreinvestimentos. Você pode participar com a gente através dos comentários e, é claro, se em algum momento, né, você, assim como Giovanni, sentir a vontade de ser assessorado pela Sacre, vai aparecer agora, a gente tem uma moldura chique que aparece aqui, né, com um QR Code ou QR Code, como você preferir, para você escanear. Também no link da descrição. Na descrição do episódio tem um link para você abrir uma conta aqui com a gente, ser assessorado por nós. Tá joia? Vamos começar pelo mais fácil. Vamos lá, meu irmão. Quer dizer, talvez, né? Para alguns é difícil a definição aqui, mas o Giovanni vai ser mole, né, Leão? Cara, é bom. Quem é o Giovanni? Opa! Quem é o Giovanni? Coisa boa, vamos lá. Mas você sabe que antes de eu falar de mim, eu queria dar um breve testemunho. Nem sei se está na pauta aí. Fica à vontade. Mas a Sacre me surpreendeu, cara. Eu nunca tinha participado, não sou aquele camarada que está investindo e procurando investimentos. E o atendimento que eu tive aqui da Sacre me surpreendeu. Não só porque eu ganhei, mas também porque o pessoal é muito atento. Então, eu recomendo e faço propaganda mesmo. Te ajudar aí nos recados, porque é verdade. E quando é verdade, a gente tem que falar. É isso aí. Vamos lá, meu irmão. Deixa eu falar um pouquinho. Depois dessa bola quicando, Flávio, você deixa essa moldura aqui um tempão na fala dele. É verdade. Mas falando um pouquinho de mim, meu nome é Giovanni Angeli, você já falou. Eu tenho 43 anos, uma família maravilhosa. 2 meninas, uma mulher que eu sou apaixonado, a Jaqueline Luquete. E a gente tem o privilégio de constituir família, e aquilo é a minha maior herança. Eu hoje trabalho no C12 como chairman. Temos uma empresa familiar de 30 anos, de peças para bike, chamada Pedal Ciclo. E a Jaque também, né, junto comigo, é ela quem toca a operação, ela tem uma empresa de assessoria de eventos. Então, esse é um pouco do resumo daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. E, acima de tudo, né, o que me trouxe aqui como participante desse podcast é não só falar de mim, mas entender o motivo de eu estar no C12 hoje. E ainda que eu possa falar qualquer coisa, o C12 para mim é algo que me move como eu sou, por aquilo que eu entendo e por aquilo que eu valorizo. Então, você me perguntou quem que é o Giovanni, na verdade é alguém que, de tudo que foi dito aqui, é um apaixonado acima de tudo por Jesus, cara.
E eu posso falar isso abertamente porque isso faz parte hoje da minha rotina. Então, tudo que eu faço, as pessoas com quem eu me relaciono e com quem eu tenho conversado, eu tenho podido falar um pouco disso, de forma muito tranquila, muito racional, sem aquela questão de influenciar ou persistir ou insistir com ninguém, mas entregando e entendendo que se é paixão, a gente tem que falar. Então, é por isso, e esse sou eu. Então, esse é um pouquinho de mim, Blanco. Maravilha. E é verdade, hein? Amém, obrigado. O Elian testemunha aí. Tô aqui pra ainda. testemunhar. Agora é a minha vez de fazer, né, o jabá pro Giovanni. Vai lá, fica à vontade. Não, e até, assim, por que o Hélio veio participar aqui, né? Além, claro, né, o Giovanni ser nosso cliente, eu sou membro do C12, né? É verdade. Então, claro, vou ajudar a complementar aqui a pauta, mas a conversa é com o Giovanni principalmente, mas já tem um ano já que eu tô... Um ano e meio. Não, um ano e meio já, né? Um ano e meio. Rapaz, passa rápido, hein? É. Passa rápido. E, cara, o C12 nos ajuda não só no... É engraçado, né? Que eu falo assim, cara, ajuda no pessoal ou no profissional? É nos dois, né? A empresa aqui, às vezes, muitas coisas que estão sendo feitas aqui dentro vem das nossas reuniões lá que a gente pauta lá, né? Com o material do C12, com outros empresários também que seguem a mesma linha de fé, né? E de valores, né? Você traz isso aí para dentro da empresa. Então vamos seguir a pauta. Vamos lá. Sabe que há pouco, Giovanni, a gente gravou um episódio sobre os diferenciais da Sacre, né? Para retomar essa pauta dos diferenciais da Sacre. Uhum. E um pouco do que você disse agora há pouco a gente falou ali 30 minutos sobre isso, né? Sobre a importância de atender bem o cliente, a estrutura que a empresa tem para atender o cliente, e principalmente os valores, né? Como que a gente trabalha para que os valores seja refletido no nível de serviço, para que o cliente perceba, né, a excelência, a cooperação, enfim, que são os nossos valores na ponta, né, de fato. Muito bom. E eu lembro quando o Hélio comentou comigo, falou, pô, tô entrando num grupo aí, chama C12. Que é isso? Né? Cara, vou me enfiar lá. O que você acha, né? Onde você vai, rapaz? Pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, pô, mas como é que é? Ele falou assim, parece que é um grupo de empresários e tal. Eu falei, cara, por que você não foi ainda, né? Então, poxa, que legal aí ver esse tempo passando aí já. E sobre o C12, Giovanni, então, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Quem é o C12 Brasil, Mundo, Maringá? Isso, cara, muito bom. O C12, na verdade, é uma iniciativa, e eu posso dizer que é o Oceano Azul no Brasil. Uhum. Nos Estados Unidos já existe há 30 anos. Inclusive hoje, cara. Hoje está fazendo 30 anos do C12 no mundo. Que legal. Começou há 30 anos atrás nos Estados Unidos com o Buck Jacobs. E C12 quer dizer Christian 12, 12 cristãos. Por quê? Nós formamos um grupo de até 12 empresários sentados numa mesa redonda para a gente poder discutir fé e negócio. Cara, mas como é que é isso, né, velho? Discutir fé, ambiente de trabalho. E eu acho que aí está a cereja do bolo, sabe? E onde está a grande diferença. A gente tem hoje uma cultura de Brasil, aí saindo um pouquinho lá dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, onde o C12 está completando 5 anos, aqui no Brasil hoje. Jovem. Jovem pra caramba. Nós estamos chegando a 300 membros já no Brasil, com vários desafios, e o principal dele, e a gente fala muito isso, o Hélio sabe, lá dentro do C12, nas nossas reuniões, é cultura empresarial, mas acima de tudo uma cultura que tem a ver com o caráter. Eu sempre costumo usar uma frase do Tony Sieck, que é o ACO das Apps, faleceu acho que num incêndio, se eu não me engano, mas o Tony dizia assim, que o caráter está para o indivíduo, assim como a cultura está para a corporação ou a organização. E é bem verdade. Então vocês falaram há pouco, né, em outro podcast a respeito de valores. Cara, isso é o que move, é a base da empresa. Missão, visão e valores deveria ser aquilo que guia todas as empresas. Sim. Então a gente traz esses referenciais para dentro do C12 com os alicerces que para o cristão é bíblico, está na palavra. Então não é nenhuma novidade, mas isso de alguma forma precisa ser explicitado. Então a gente tem o privilégio de estar lá, entendendo, fazendo uma mudança de mindset e podendo se guiar na parte de negócio. Então o Hélio falou aqui um pouquinho do material. Nós temos um material proprietário, eu costumo dizer que é um MBA gospel, porque a gente traz questões muito fortes com relação à dinâmica da gestão, a como tratar
né, seus colaboradores, clientes, tudo isso que vocês têm feito muitas vezes aqui, são dinâmicas que a gente traz para o viés de negócio dentro do C12, mas entendendo que também há valores que são recomendados e estão na palavra de Deus e são bíblicos. Então a gente começa a funilar isso de uma maneira muito simples, muito estratégica, muito inteligente, podendo dizer que nós estamos num ambiente seguro em qualquer situação, porque se a empresa está cooperando e trabalhando com pessoas, é sinal que você pode agir de forma intencional sobre a vida deles também, não obrigando ninguém a nada, Sim. mas entendendo que a gente pode fazer sentido de uma forma muito clara e muito estratégica. Então, isso é um pouquinho do C12, é claro que se eu for falar tudo do C12 aqui, a gente vai levar tempo, né, Leão? Mas é um pouco daquilo que a gente faz, é um pouco do que o C12 é. A nossa visão hoje é mudar o mundo através do avanço do evangelho nas empresas. Não é transformar negócio em igreja, não. A igreja tem o papel dela, inclusive para nós, e para um equilíbrio nosso no desenvolvimento pessoal, a comunidade, a participação numa comunidade é necessária. O C12 ele vem para um outro viés, que é tratar negócio com excelência. Negócio precisa dar lucro, negócio precisa expandir, negócio precisa crescer, negócio precisa fazer, já que a gente entende que Deus está no negócio, tem que ser feito com excelência. Então são questões como essa que a gente vai fomentar lá, e o grupo de empresários que hoje é formado em Maringá, o Hélio sabe, é um grupo aí, cara, sensacional, fortíssimo, fortíssimo. Você pode colocar qualquer um à mesa aqui que você vai ver o talento, né, e a desenvoltura de cada empresário que está lá, mas unidos pelo mesmo propósito. E como que é? Giovanni deu até uma ideia agora, cara. Para os próximos Nexos eu vou chamar os membros do C12, viu, rapaz? Aí, ó. É uma boa. Vou botar no to-do lá, hein, velho. Dos caras. Colocar. Exatamente. Boa. Ó, eu vou entregar o Elhão aqui agora, viu? Você sabe que o podcast que a gente acabou de gravar era um to-do dele, viu? Aí, ó. Tá vendo, velho? Ele falou assim, ó, Blanco, me ajuda aí, cara. Tem uma tarefa pra entregar aqui, ó. Vamos dar o check lá no to-do, velho. Maravilha. É isso aí. Muito bom. E viu, como é que faz pra fazer parte do C12? Então, o Blanco, o C12 a gente tem convicção de que não é para todo empresário, certo? Não é para todo líder ou para todo CEO. Ele tem uma qualificação, a principal delas é o fato de sermos cristãos. O que é ser cristão? Tem a ver com a religião em que ele está? Não. Tem a ver com ele entender a Bíblia como instrumento de fé, palavra única. É ali que a gente vai entender e saber quais são os verdadeiros valores. Então, se ele entende que a palavra de Deus é a verdade, então ele é um cristão convicto. Pode fazer parte do C12, ou tem uma qualificação já para fazer parte do C12. E aí eu posso falar, né? Seja católico, protestantes, independente da bandeira da igreja cristã, ele pode participar. Mas aí não é só isso. Então, como o C12 é um negócio também, a gente chama de BAN, negócios como um ministério, ou Business as a Ministry, a gente entende que as pessoas que vão participar, elas têm uma mensalidade, elas têm compromissos também com o C12, não só de investimento, mas também compromissos de participação, de prioridade, principalmente de tempo, cara. Eu falei aqui dos empresários que lá participam, se perguntar para qualquer um ali qual que é o principal problema ou dificuldade, o problema é tempo. Então a gente vem justamente com esse viés do tempo para equilibrar essa roda da vida, entendendo que não é só tempo para participar do C12, é tempo para todas as esferas da vida. Nós não vivemos só amigo. Perfeito, é isso aí. Família, amigos, horas de lazer, atividades físicas, nutrição. O Hélio sabe disso, a gente pega no pé dele, inclusive tá devendo um to-do lá, rapaz, falou que é pra academia e não foi. Não fui ainda, entendeu, velho? Preciso voltar. Então são... Eu acho que esse podcast aqui vai render ele. Tá saindo aqui, mas... Vamos lá, é para isso mesmo, né? Então, essa qualificação ela acontece, essa priorização de tempo fácil e necessário para estar conosco. E aí uma das qualificações também para esse líder é ele ter acima de 10 colaboradores. Por que disso, Giovanni? Por que o C12 fala assim? Isso é uma métrica que a gente trouxe para o Brasil, entendendo que o fato de ter 10 colaboradores, você vai poder ser intencionais com as ações, você vai poder delegar algumas tarefas, vai poder realizar isso, fazer com que as ações possam ter frutos ali dentro, e dessa forma a gente consegue fazer não só a parte de gestão, mas de ministério caminhar. Se são empresas menores, né, muitas empresas menores nos procuram,
E a gente sabe que é um movimento. A empresa é menor hoje, logo, logo ela já é uma empresa que está crescendo. Então, a gente pede esse tempo justamente porque senão você acaba atribulando o líder. Você acaba trazendo algumas tarefas, algumas coisas, e ele acaba sendo influenciado, às vezes, negativamente, porque ele vai ter muita coisa para fazer e não vai dar conta também de do outras próprio demandas. negócio. Então, até uma. Aí a gente compartilha e-books, a gente compartilha alguns materiais para quem tem interesse, para entender também o que a gente tem feito lá. Uhum. Muito bom. Muito bom. Onde que o pessoal pode achar? Né? Até vamos deixar no link na descrição. Legal. c12brasil.com.br. Tá. Digitou no navegador c12brasil.com.br, já vai para o principal site hoje no Brasil. A matriz hoje fica em Curitiba, né? E lá você vai ter acesso a alguns e-books, é só fazer o cadastro, né? Isso é disponibilizado pelo próprio C12 justamente para a gente divulgar esse empreendedorismo redentor, como é que a gente trabalha. Então, fazendo esse cadastro, você vai receber e-mails, e lá a gente vai ter a relação dos chairs. Chairs é o participante, é o líder da operação dentro das cidades. No caso, eu sou o chair em Maringá. E dessa forma, a gente vai fomentando também o C12. Então, c12brasil.com.br. Então, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo é de Maringá, ele pode ir por esse caminho, Pode. acha teu contato e conversa com Não só de Maringá, né? Não só de Maringá, falando no Brasil como um todo, né? Já estamos espalhando aí os chairs pelo Brasil. E em Maringá tem o meu Instagram também, Giovanni Angeli, _C12, que dá para me procurar. Ou se for pelo site, eles vão indicar também para falar diretamente comigo. E esses grupos são permanentes? Permanentes, Blanco. Todo mundo pergunta, mas e daí, velho? Não tem prazo para acabar? Não. E é engraçado, velho, porque nos Estados Unidos tem grupos reunidos há mais de 10 anos juntos. Né? Mudando poucos atores ali na mesa, né? Junto à mesa. Mas há mais de 10 anos juntos, entendendo, sabe o que é, velho? Que o líder, de maneira geral, ele é muito sozinho. E o C12, sim, ele traz... É uma função solitária, é verdade. Entendeu? É verdade. E aí, ele vindo para o C12, ele consegue poder falar não só da parte de gestão, mas da parte pessoal também. Sim. Ali é um grupo onde a gente entende que assumimos um compromisso de fidelidade uns com os outros. A gente sabe que esse voto de secreto ele tem que ser levado a sério. As pessoas acabam muitas vezes entrando em assuntos que às vezes nem são de negócio. Então a gente tem o privilégio de poder estar ouvindo e ao mesmo tempo contribuindo com todos os que estão ali, né, uns com os outros, prestação de contas mútua, para que a coisa aconteça e possa fluir. Então o grupo se mantém por conta disso, por causa desse interesse, desse grupo que entende o mesmo propósito, sabe caminhar junto, tem às vezes as mesmas dores. O Elião pode falar um pouco sobre isso também, porque ele já ouviu muito disso lá. Falando nisso, ele tá meio quietinho. Vamos jogar a bola para ele aqui. Eu queria falar, complementar o que o Giovanni falou, né? Como a dinâmica, né? Como que funciona? A gente tira um dia por mês, né? Isso, da agenda. Legal. Então fica o dia todo, cara. É um dia que é dedicado pro C12 mesmo. A gente acorda, vai para lá, toma café lá, aí se reúne, tem toda a dinâmica ao longo do dia, almoça juntos, né? Almoçamos juntos. E ao final do dia, né, o Giovanni até recomenda, cara, se puderem, né, lógico, né, não voltem para a operação, vai para casa para refletir, para digerir tudo isso aqui que foi conversado hoje. Então, cara, é uma dinâmica bem bacana, porque é aquele tempo de afiar o machado, né? Eu falo que é a hora que você uma vez no mês que você tira para, cara, pera aí, deixa eu, né? E o líder, né, o empresário, o CEO, ele tem muita dificuldade, cara. Pô, quando que eu paro para pensar, né? Aí você se obriga a realmente uma vez por mês, pô, cara, não é toda semana, né? Uma vez por mês fazer isso. Então dá para fazer, né? Eu já estou nisso um ano e pouco. E além disso, tem a dinâmica com o Giovanni, que aí uma vez por mês também ele agenda uma hora, né? Às vezes passa, né, Giovanni? Comigo, pelo menos, eu falo mais como da cobra aqui. Fico 1h30, 2 horas conversando. E aí é um one-on-one, né, cara? Que ele faz aqui, enfim, aí mais no detalhe. E é com todo mundo, né? Então, todo mundo tem esse privilégio de ter o Giovanni aqui conversando individualmente. E o privilégio de estar na mesa redonda ali com outros empresários. Cara, sensacional. Eu não troco não, viu, cara? Não troco não. Amigo meu que fala, cara, é só caveira. É só cara, velho. É só fera, velho. Muito bom. E eu acho que você tocou num ponto que é bem verdade, né? O líder é uma função muito solitária, então às vezes ele quer conversar a respeito de alguma situação, mas ele acha aquele ponto delicado, aí não leva
pro time, Isso. ou não tem outra pessoa para dividir, ele também não quer levar essa informação para casa, Exatamente. ou de casa. Então ter realmente essa Ó, rede, então, vou dizer assim, é uma rede de apoio praticamente, né? Vou complementar. Falei da dinâmica mensal, né? Que é uma vez por mês, a reunião uma vez por mês com o Giovanni. E tem uma métrica ali que acho que é anual, né, Giovanni? Que é uma vez por ano a gente vai e apresenta o nosso negócio para todo o grupo, core business, né? A gente faz o nosso core business, a gente dá um resumão da empresa, enfim, traz números, né? Como é que tá, o que tá indo bem, o que tá indo mal. E aí traz 3 problemas, né? Cara, ó, tô pensando em ir por aqui, tô com essa dificuldade, né? E aí a turma, aí depois de você fazer essa apresentação... Tem 11 consultores ali. Você tem 30 minutos, cara, de ficar ouvindo ali, e às vezes ouvindo coisas que você não quer ouvir, tá ligado? Sabatina. Então, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não foi por esse caminho? É isso. Cara, ó, tô vendo que você não tá cuidando desse lado aqui. E rapaz, tem a turma que não tem dó não, velho. Os caras dão uma chicotada, uma chinelada que... É pra estralar. Você fala assim, rapaz, mas como a gente já tá meio calejado, a primeira vez a gente fica meio bravo até, cara. Né? Pô, cara, dando bronca em mim, né? Mas, cara, é um crescimento absurdo. Muito bom. E não tem outra forma de aprender, né, Blanco? O Hélio tem visto isso. Se não for na dor, cara, o camarada não cresce. Uhum. Então, esse momento que o Hélio comentou, que foi mês incômodo, passado, né? O meu foi mês passado. O mês passado foi do Hélio. Rapaz, a borrachada foi tão forte que o homem não sabia nem o caminho de casa. É verdade, cara. E foi bem legal porque são comentários muito pertinentes. E nós não estamos ali, e não é pessoal. A verdade é essa. É isso que eu ia colocar. Você entendeu? Não tem a ver com o pessoal. Ninguém quer fazer com que o Hélio... Não é expor. Não. Fique lá pra baixo. Não é isso, cara. É exatamente entender que o movimento é de melhoria. É de ponto de melhoria. E isso faz toda a diferença num grupo desse. Até porque lá você tem empresários de diversos segmentos e diversos momentos. Diversos segmentos. Ó, é legal você ter falado isso porque, assim, nós não colocamos numa mesma turma do C12 empresários do mesmo segmento. Justamente por conta dessas prestações de conta, de expansão, de evolução, para que não haja atritos adiante. Então, são empresários de nichos diferentes, mas a gente começa a perceber que nichos diferentes podem servir de exemplo para o nosso segmento, Exato. para o nosso negócio. Alguém já viveu aquele problema, Exato. Aí o outro já começa a se despertar, fica, putz, exatamente pode ser que eu esteja chegando nesse momento, né? Já vou me preparar. Então, eu acho que essa diversidade favorece bastante. Favorece. Tem um ponto em comum, não está na nossa pauta. Ixi, mas se não está na pauta, não está na pauta, deixa quieto. Não. Pode parar, corta. Ó. que a gente também estava falando há pouco, né? É muito fácil no mercado financeiro o cliente ser enganado. Certo. Né? Ele acaba... Ainda mais pelo nível de letramento que o brasileiro tem, né? Letramento financeiro. Então, ele não sabe muito bem o que ele está comprando, então aquela pessoa que conhece é fácil enganar ele, etc. E a gente estava dizendo que justamente na Sacra a gente vai pela mão oposta do mercado. Então, obviamente, a gente precisa fazer dinheiro, a gente quer fazer dinheiro, claro. O negócio tem que girar, mas eu não preciso esfolar o Giovanni para conseguir ter geração de receita, né? É isso. Então, esse é um assunto... assim, espinhoso, né, dentro do mercado financeiro. Vira e mexe, tem confusão em cima disso. E os cristãos também, vira e mexe, somos perseguidos. Então, a pergunta, assim, talvez até mais de cunho pessoal, claro. Né, quais são os limitantes ou a sensibilidade de trazer o tema do evangelho dentro do negócio que no senso comum, são contraditórios. Então, como que o C12 consegue fazer essa união e trabalhar o tema sensível, né, dentro do grupo? E levar isso para a sociedade também, né? Porque não é para ficar dentro dos 12, é para... Legal, Blanco. E é muito pertinente isso, porque é uma demanda, e nas minhas reuniões, nas minhas qualificações para o C12, essas perguntas acontecem. E, cara, como eu falei, é de forma estratégica. E nós temos ali um líder que é fundamental para nós como cristãos, por isso que nós usamos ser cristãos, que é Jesus. Ele sempre respeitou todo mundo. Né? Dentro do teu negócio, ou dentro de qualquer negócio, o respeito é fundamental. As pessoas estão ali porque elas precisam produzir. As pessoas estão ali porque elas são profissionais. As pessoas estão ali porque elas, de alguma maneira, precisam dar o melhor de si. Então não é uma questão de levantar bandeiras, é uma questão de a gente entender a raiz das coisas. A gente traz para a essência
e não obriga ninguém a nada, né? Você não obriga ninguém a nada, você não obriga ninguém a estar aqui trabalhando numa empresa. Ninguém está aqui na Sacre obrigado. Qualquer momento, qualquer colaborador, se ele quiser, ele pode sair. É ou não é? Sim. Claro. Então, com a cultura, muitas vezes, ela vai existir sim, e existindo de forma intencional ou não, a cultura ela existe. Então, como é que a gente trata tudo isso? É de forma estratégica mesmo, respeitando a cada um, entendendo que tem que ser profissional, se não cumprir metas, infelizmente tem questões que envolvem o profissionalismo do indivíduo, né? É claro que a empresa ela deve fazer uma avaliação como um todo para ver o que aconteceu, mas a gente está falando de um ambiente de excelência e profissionalismo. Nós não estamos falando da fé pela fé ou porque as pessoas aqui precisam se converter a algo, de forma alguma. Então, quando a gente fala que é de forma estratégica, é entendendo que o respeito é fundamental, que o líder ele tem uma convicção a respeito disso e que por ter essa convicção e se sentir confortável, ele vai passar algumas situações para dentro do time. Cara, quem quiser entender e evoluir nisso, não necessariamente vai ficar restrito ao que está aqui, mas vai procurar fora muitas vezes, vai entender melhor o que são esses assuntos, como é que isso preenche realmente, o que é que faz a diferença, ou por que isso está fazendo a diferença, e aí é muito individual também. Então a gente só traz algo para dentro do negócio, entendendo que tem que haver esse respeito e tem que ser estratégico. Simples assim. O profissionalismo se mantém em qualquer situação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Tinha uma bem semelhante a isso, que inclusive eu vou fazer para ti, né, que tem a ver com a visão, mas eu queria explorar um pouco mais, né, esse assunto, por isso que eu te fiz essa pergunta anteriormente, porque em geral o assunto fé e negócios eles não se misturam, né, e até o próprio empresário afasta esse assunto, mas dá para trabalhar junto, né? Dá para trabalhar. Até tem um dado bem interessante, posso trazer aqui para vocês. Ou talvez até devêssemos trabalhar junto. Exato. Mas é assim, ó, tem uma pesquisa feita com empreendedores cristãos, então só falando do meio cristão, né? Dizendo que 50% desses cristãos, eles dividem o que é secular do que é espiritual. Então, não misturo. Simples assim. 50%. E eu estou falando de cristãos. 40%... são aqueles éticos e morais, ou seja, é aquele camarada que já está pensando mais no seu time, que ele tem atitudes sociais positivas dentro do negócio, que ele está pensando no outro realmente, mas de alguma maneira ele não é um cara que estabelece fé, ou o porquê que ele está fazendo, mas ele é ético e moral, ele sabe daquilo, mas o time não sabe por que ele está fazendo aquilo. E aí tem o empreendedor do reino, que é o que a gente tem buscado, que é exatamente esse profissional, que é aí em torno de 10% hoje, dos empreendedores cristãos, que eles entendem que Deus é o dono do negócio. Tem até um livro com esse nome, Deus é o dono do meu negócio, lá dos Estados Unidos, Stanley Tan. Vale a pena a leitura, é excepcional. E esse livro ele aborda um pouco disso que a gente está falando aqui, e tem a ver com a gente poder proferir aquilo que é bom, né? Acho que tem uma pergunta que talvez você vai me fazer, né? O que é o evangelho nas empresas, né? Evangelho nada mais vamos tirar o evangeliquez de lado, que significa a boa nova, a novidade. Cara, o que é novidade, não é bom? A gente procura novidade a todo momento, né? Se a gente falar do negócio aqui, você vai procurar uma melhor ação, um melhor papel em todo instante, é novidade. Então o que é trazer a novidade? O evangelho é trazer uma novidade. É trazer algo de bom, é trazer algo que é bacana, que faz a diferença, que preenche, que é positivo. Então é muito nesse viés, mas é claro, sem deturpar as coisas. Nós estamos falando de uma base de fé que é bíblica. Ninguém está fazendo a coisa aqui negligenciando aquilo que a gente tem como manual. Mas é entendendo que a gente está trazendo uma novidade de vida. Simples assim. Exato. Quer complementar, Leão? Eu acho assim, cara, o negócio que vocês estão falando que eu estou pensando, né, que é difícil, né, a gente fala meio que espontaneamente aqui também, né, porque o que o Giovanni trouxe aqui, a questão da performance, né, até na resposta anterior dele, na própria Bíblia, né, a gente vê Jesus citando parábolas, né, que dos talentos, né, Exato, o cara enterrou perfeito. O talento dele, né, então assim, excelente. pô, cara, a gente precisa produzir, né, pegar os talentos, multiplicar nossos talentos, os talentos que Deus nos deu, né, então assim, às vezes o cara não é cristão, mas ele ser produtivo, ele tá agindo de forma cristã, né? Isso. E a questão de fato trazer mais para os nossos negócios, né? Às vezes, cara, eu falo assim dos mandamentos, tá lá, não roubarás, né? Então quando você entra num negócio para
prejudicar o teu cliente, né? Querendo ou não, você está cometendo um pecado grave ali, né, cara? Assim, mas eu não roubei, cara, mas você prejudicou o cara. Então, assim, tá na linha, talvez, já pisou para fora ali. Então, cara, de fato, né? Tem tudo a ver com isso, né? E às vezes o cara faz isso sem ser cristão. Beleza, ótimo, né? Mas a gente, né, como eu falei, o Giovanni me colocou ali dos 40% para os 10% ali. Cara, é difícil estar nos 10 ali, né? É difícil. Eu mesmo, às vezes eu me encaixo nos 40, né? Antes do C12, até eu achava engraçado. Falei, cara, não tem. Quando o Giovanni veio me apresentar o C12, eu falei, cara, não dá certo, isso aí não existe. Não né? vira, não. Ele falou, vai parar em pé. Mas como é que é na SAC? Eu falei, cara, inclusive o nome da empresa SAC, sagrado, né? Tem tudo a ver com isso. Mas assim, era assim, no implícito, não no explícito. Isso. Então, assim, como que eu transmitia isso? Na minha maneira de ser, na minha forma de agir, nas oportunidades para contar a história, no da caráter, nas pessoas conhecerem minha família, na minha índole. Assim que eu conseguia transmitir isso de forma sutil, né? Não tão explícita, de forma mais implícita, né? Então, assim, agora no C12 a gente começa a tomar ações mais intencionais, né, Giovanni? De falar assim, cara, vamos trazer de forma mais explícita, né? E aí você vai fazendo algumas ações, né? Também, como diz, não tem que obrigar ninguém a nada, Exato. né? Mas assim, né? Eu vou pegar o caso do professor Wilson lá, que colocou, você também já trabalha no Sesumar lá, né? Professor Sesumar, coloca o evangelho na porta do banheiro. Beleza. Coloca, né, textos bíblicos, né? Então, nos espelhos. São formas, né, cara? Tem várias formas inteligentes. Eu falo, caramba, cara. E o esforço é mínimo, esforço né? pequeno. Esforço Exatamente. para conseguir. Bom, vamos deixar um pouco mais claro, então, Giovanni, a tua resposta nessa pergunta. Até para ajudar o Flávio ali a fazer um corte bem bonito do seu, né? Flávio, vamos lá, hein, cara. Você quer que eu olhe para onde nesse momento? Aqui, vamos lá. Então, mudar o mundo através do evangelho nas empresas, né? Essa é a missão. É a visão, na verdade, é a visão do C12. A visão do C12. Então, qual a importância dessa visão e do evangelho no ambiente corporativo? Então, mudar o mundo através do avanço do evangelho nas empresas. Eu já falei, né, que evangelho tem a ver com a boa nova. Então, cara, é a gente poder ser intencional e dar mais uma oportunidade para que aqueles que estão trabalhando no negócio, que quer se transformar num empreendedorismo redentivo ou redentor, eles possam escolher de forma clara, de forma intencional, sem obrigação, aquilo que a gente entende que vai nos preencher, porque isso é o que vai, na nossa convicção, fazer com que a gente deixe um legado eterno, que extrapola aquilo que nós temos aqui como vida. Então, é uma oportunidade dele escolher. Então, esse avanço do evangelho nas empresas é isso. Nada mais é do que a gente poder olhar e falar, há algo mais do que essa vida aqui. E eu tenho a percepção e o entendimento de que isso fará toda a diferença. Então, é isso. É mais uma opção de escolha em meio a tantas coisas que a gente tem falado aí e que faz toda a diferença para nós como cristãos. Olha, eu vou me atrever aqui a dar uma dica aí para o C12, talvez. Aí, ó. Que é, né, na tua fala, eu fui lembrando de algumas correlações que existem, né, principalmente com o marketing. Poxa, então se eu tenho um alto nível de experiência do cliente, né, ou até de sucesso, enfim, de satisfação, tende a ter uma fidelidade, uma lealdade e um ganho no longo do tempo. Temos vários estudos também conectando a nutrição, uma boa nutrição com uma boa performance, atenção, etc., o que resulta em maior performance, maior desempenho e etc. Eu tendo a acreditar que deva ter alguma correlação, esse equilíbrio de fé, de bem-estar, etc., nas empresas de forma intencional com o resultado final dela. Não tenha dúvida. Com o lucro dela. Então, tá aí uma encomenda de uma pesquisa. Se não existe, tal. Já tem. Você sabe que dá para ser um bom número. Dentro do C12, nós temos uma pesquisa NPS, né? A gente faz semestralmente. Então, o nível de engajamento dos participantes do C12 hoje, nosso NPS deu 9,6. Tá. Né? Bem alto. Bem alto. E o que acontece? Essa roda de equilíbrio que a gente traz para dentro do C12, que é uma das dinâmicas nossa, ela, na verdade, ela deveria também ser trazida para o time.
Porque ela é um equilíbrio. Não adianta nada, Blanco, é o que você acabou de falar, não adianta nada, e a gente sabe disso. Poxa, eu quero para mim ser equilibrado na minha vida, com atividade física, com tudo que nós falamos aqui. Cara, mas o meu funcionário, meu colaborador, ele tá tendo a oportunidade, às vezes, de fazer algumas coisas também para equilibrar essa roda da vida, como família, por exemplo. Então, tudo isso gera engajamento, sim. Isso gera uma contribuição maior do colaborador. Isso gera N coisas, porque tem a ver com ele. É muito pessoal, não tem a ver com a empresa. Tem a ver com ele. E se a gente está melhor intimamente, saudavelmente, cara, a tendência é que a gente produza mais. Então é bem por aí. Exatamente. Quem sabe vai sair uma pesquisa. Um dia eu vou ler essa pesquisa e falar, já sei a origem dessa correlação aqui. Muito bom. E já que é um grupo de empresários, você mesmo disse, né, que é praticamente um MBA. Existe algum ponto em comum, alguma dor desses empresários, de forma corporativa mesmo? De forma corporativa existe um propósito comum. Todos os que estão ali estão entendendo que precisam transformar seus negócios, precisam extrapolar a questão do somente ter lucro. É necessário ter lucro. Mas para quê? Isso é um bom ponto. Para que eu quero ter lucro? Claro que eu quero uma boa vida, claro que eu quero dar o melhor para minha família. A gente sabe de todas essas respostas prontas. Mas se Deus tem me capacitado, me derramado dons e talentos para eu multiplicar, será que isso também não deve reverberar para esse time, para as pessoas que estão trabalhando comigo de alguma forma? Então a grande questão é essa e o propósito é esse. E aí quando a gente fala em legado eterno e trazer essas questões que nós comentamos há pouco, tem a ver justamente com isso. E as pessoas poderem entender o porquê que está sendo feito e poderem escolher o quanto daquilo está fazendo sentido para elas também. Então, Blanco, é uma roda que não para, né, de rodar. A gente continua trabalhando para que isso aconteça. Então, tem sim, o propósito dos empreendedores e dos líderes, CEOs que estão lá é esse: transformar os seus negócios. Inclusive, a missão do C12 é transformar o mundo, grandes negócios para grandes propósitos, transformar grandes negócios em grandes propósitos. Entendeu? E aí é dessa forma que a gente quer mudar o mindset daqueles que estão lá, para que isso possa acontecer mesmo. Hoje, e aí, falando só do ponto de vista de negócio mesmo, né? É uma dificuldade muito grande, né, da empresa conseguir declarar o seu propósito. Então, o que você tem de diferente, né? O que só você tem? Qual que é a tua proposta de valor? Se fizer uma dinâmica isso está dentro da caixinha marketing, né? Então, se a gente fizer uma dinâmica, eu coloco minha mão no fogo que grandes empresas também teriam essa dificuldade, é complicado. E aí a missão de vocês justamente é fazer esse grande negócio e encontrar o seu propósito, né? Muitas vezes a empresa está há anos no mercado e ela não sabe qual que é o propósito dela. Mas do ponto de vista de negócio. Então, imagina... Propósito é outro assunto que demanda tempo, né? A gente ia ficar falando de propósito aqui, talvez um podcast inteiro. Mas propósito, uma boa definição que eu vi de propósito é aquilo que extrapola nós mesmos. Né? E fez muito sentido isso para mim, porque tem tudo a ver. E o tempo que você demanda num propósito, ele é muito grande. E você passa também tempos de felicidade no propósito maior. Eu vi um gráfico uma vez, é que não dá para eu desenhar aqui, mas falava sobre prazer, paixão e propósito. Prazer é aquele negócio imediatista, o tempo curto, onde você está ali e acabou. Aí a paixão é onde você tem tempos maiores, mas também é mais efêmero, mais passageiro. O propósito não. É onde você demanda mais tempo, onde você está mais tempo feliz, entendendo que aquilo lá está fazendo sentido, e tem a ver com aquilo que extrapola a você mesmo. Não tem a ver com o Giovanni, simplesmente. Então, quando eu falo em propósito, pensando na fé, eu entendo o que é esse legado eterno, eu entendo o que é que vai extrapolar a minha vida, o que é isso que a gente entende como a fé cristã, por que aconteceu o que aconteceu com Jesus. Então, é isso, velho. Aí vai se tornando um propósito único. E maior, né? Sim. Então, e eu acho que é exatamente esse ponto que é super complexo. Né? Porque já encontrar o seu
propósito de vida, né? Em termos de, poxa, o que você é bom de fazer, já é um belo de um desafio para muitos profissionais. Eu gosto, quando eu conto a minha história de entrada na Sacre, tem muito a ver com isso. Porque foi um momento onde eu conseguia unir o que eu gosto de fazer, que é mercado financeiro, então eu gosto de estudar isso, né? Com o que eu era bom em fazer, que é marketing, vendas, etc. Poxa, então eu consigo unir as duas coisas aqui, né, e ir bem. Só que essa clareza de profissão não é trivial. Não é trivial. Mas o propósito tá no caminho, né, velho? Você vai descobri-lo. É ou não é? Com certeza, velho. Eu até vou pedir desculpa pelas tosses aí, velho. Eu tô frustrado aqui com a tosse, mas tá bom, vamos lá. Deixa eu te servir mais uma água aqui, Leão. Tô bebendo água aqui. E o que a gente já falou dos critérios, né, para ser aceito ali no... Não chega a ser bem um critério, né, Giovanni? Não é algo... É uma entrevista. É uma qualificação. Uma qualificação. A gente chama de qualificação. Não é um critério... É porque às vezes... Liga e desliga, tem ou não tem? Às vezes é isso, porque às vezes o líder, ele tem todas as qualificações necessárias. Mas, cara, ele não tem um entendimento a respeito de algumas coisas. Então, às vezes não vai fazer sentido ele estar lá mesmo. Porque uma coisa que é bacana e o fundamental que eu vejo no C12 é o grupo. O grupo, depois de formado como o grupo que o Hélio está hoje, é um grupo muito bom. Então, quando a gente começa a misturar tudo isso e tem um grupo bom como ele participa, cara, isso faz muita diferença. E o que mantém o C12 é o grupo, né? Claro, Deus em primeiro lugar sempre. A gente fala Deus, família e negócio. Mas olhando para a operação, para o negócio do C12, o grupo ali, ele é um grupo que a troca é muito forte. E aí acaba reciclando, oxigenando, trazendo insights muito fortes lá dentro. Então isso é muito bacana. Eu acho que o Blanco também pode confirmar aqui o que eu vou falar, né, em relação à equipe, cara. A gente tem um clima aqui muito, muito bom na empresa, né? Eu acho que muito disso reflete dos valores que a gente tem, né, das formas que a gente trata as coisas, né? E até complementa, tem um to-do que a gente fez aqui, que recentemente a gente instaurou aqui na empresa, que é o Comitê de Cultura e Valores, né? E foi um dos planos de ação lá que a gente traçou com o Giovanni, né? Falei, cara, vamos deixar um negócio mais concreto, né? Porque, assim, às vezes tem várias ações soltas, né? Que você faz, meio mapeia, tem a matriz de cuidados, né, Giovanni? Enfim, tem um monte de coisinha, cara, que a gente traz para dentro da empresa e que acaba refletindo nisso, né? No clima, na performance do cara, porque ele está num ambiente saudável, né, no resultado da empresa, né? A gente tem vivido aqui bons tempos, né, nesses últimos meses aqui, resultados muito bons e, cara, a união da equipe aqui, não tenho dúvida que trazer isso para dentro de casa de forma sutil também, às vezes não tão declarada, mas sabendo do propósito, né, que a gente tem, isso influencia aqui no todo, né? Sem dúvida. E uma pesquisa rápida, né? Nós começamos também, assim como o exemplo da Unicesumar ali, que tem o evangelho no espelho, no banheiro, etc. Isso. Né? A gente começou também na nossa reunião semanal, né? Deixar ali um versículo, né? O Hélio falou. E numa pesquisa rápida, assim, surtiu um belo efeito. Pois é. Né? Já teve gente que disse, puxa, precisava ler alguma coisa assim. Não né? é? Me animou. Não é estimulante? Me animou. E é na reunião de segunda-feira, primeira reunião da semana. Então o cara já começa às 8 da manhã. 8 da manhã, ele abre o videoconferência e já está lá escovando o dente. Uma ação simples. Exato. Fácil. Mas é isso. Eu vejo que o que aconteceu, sabe, Blanco, né, nessa cultura que nós temos de Brasil, falando nessa que não pode misturar e tal, é que houve uma certa deturpação mesmo. Porque é natural. Né? Se a gente vai e traz qualquer outra frase, às vezes, que não é cristã, todo mundo ia falar ok também. E por que não cristã? Então a grande questão é essa. Né? Se perguntar se eu sou um cristão convicto, por que eu não vou ter demandas aqui? Né? A Bíblia diz lá que a gente tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. E é assim com as pessoas. Né? Às vezes você vai botar uma frase que não é cristã, mas aquilo de algum
Em algum momento pode fazer sentido, e se a gente trazer para aquilo que é a nossa verdade de fé, possivelmente tem a ver. Né? A gente pode linkar algumas coisas. Então a grande questão é essa. A gente poder ter essa intencionalidade. É uma palavra que a gente usa com frequência lá no C12. Intencionalidade. É difícil só de falar em podcast, né? Mas não pode errar, né, não cara? pode errar. Não pode... É bem isso. E tava pensando aqui no que o Hélio comentou do comitê de cultura, né? Isso. Isso foi uma atitude bacana de vocês. Mas sabe o que tem? Eu sou professor da área de estratégia e uma das críticas que a literatura faz ao comitê é que ele deixa moroso com que a estratégia seja executada na companhia. Então eu sempre fui meio avesso a comitê. Ok. Né? E a gente tem aqui uns 6 ou 7 comitês de assuntos diferentes. Mas tem algo na Sacre que também é contrário à literatura, é que a discussão não morre no comitê. Ela começa no comitê e é executada de fato depois. Né? Vira plano de ação, né, para a gente executar. Claro, nem tudo, mas aquilo que é pertinente vai. E aí, o que eu tiro disso tudo, né? O termo cultura. Também, não lembro agora quem foi que disse isso, se foi Drucker, não lembro quem, mas que a estratégia vai comer a cultura no café da manhã, né? Come a cultura no café da manhã, né? Peraí. Eu falei errado essa frase, então, corrigindo aqui, a frase correta é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Quem falou isso foi o Peter Drucker. Então, Giovanni, obrigado pela correção que tu me mandou aqui, deixando claro, então, a correção feita agora no episódio. Agora, segue o baile. Volta pro episódio. Cultura vem de cultivo, velho. Então, tudo aquilo que você está cultivando é sinal de que, de alguma maneira, vai frutificar, vai dar frutos, vai crescer. Então, é muito complicado. É claro que a estratégia é necessária. Né? Ninguém está tirando isso. Mas você dizer que a cultura, né, ela pode ser morosa, pode acontecer, não tenha dúvida. Mas, por outro lado, a partir do momento que ela é consolidada, acabou, meu irmão. Aí a coisa, elas se formam um ciclo e as pessoas sabem, o teu time sabe. As pessoas, ao entrarem aqui, o teu time demite, às vezes, quem não tá participando da cultura. Perfeito, é esse ponto que eu ia chegar. Não é ou não é? Porque a cultura, ela tá correta, ela tá alinhada. Uma outra passagem que a gente compartilhou em dado momento, né? 4 momentos importantes para um gestor com o time, né? Quando ele contrata, ele diz quem ele quer, qual é o padrão. Quando ele demite, aquilo que ele não tolera, né? Quando ele dá feedback, a orientação. E quando ele promove, quem deve ser reconhecido, qual é o modelo, né? Ok. Esqueci o Ricardo Basaglia, dá os créditos aqui. Então foi ele que disse isso. E aí, então assim, às vezes a gente vai fazendo as coisas aqui na empresa, depois vai conectando com gente que tá falando mais bonitinho, né? Então o Basaglia falou isso e a gente já estava olhando dessa forma, né? E também a questão de cultura. Os valores da Sacre, de alguma forma, seja intencional ou não, a gente consegue levar ele para serviço e também levar para essa questão de time. Ok. Então, algo que a gente começou a estruturar mesmo, tentar colocar matemática em cima, né, disso tudo, cara, como é que eu consigo medir a nossa cultura? Eu consigo percebê-la, mas eu consigo dizer o quão ela a cooperação para ti e para o Hélio é diferente, qual é a distância, né? Então, assim, a gente começou a olhar isso com tanto afinco, né, que está virando matriz de promoção, de retenção de time e etc. Né? Então, o quanto que a cultura está influenciando. Total. E eu acho isso muito bacana, porque quem está ficando está entendendo exatamente para onde vocês estão indo, o que vocês entendem que é base, o que não pode, o que não é negociável, né? E é inegociável isso. Do ponto de vista de vocês. É o que vai solidificando o negócio e a empresa, velho. Porque a empresa de vocês não está aqui para ficar poucos anos. É uma empresa que vai ter por muitos anos. Então, a ideia é exatamente essa. E jovem ainda, né, Léo? E jovem, graças a Deus, né? Jovem e voando. Deus abençoe. Amém.
Muito bem. Mas vamos voltar a falar do C12. A gente Vamos começou a falar da Sacre. Não, mas é bom também. Empolgou. É que dá um case, né? A gente quer, às vezes, exemplificar o exato, trabalho exato, do C12 aqui dentro da empresa. Né? Isso aí. Giovanni, o meu diretor é melhor em fazer isso, tá? Mas representando ele aqui no ping-pong, né? Ah, velho, esse ping-pong, cara. Esse ping-pong aí, velho. Não sei não, vamos lá. Vamos ver o que sai. Vai. Né, então, um sonho do Giovanni. Mas esse negócio de ping-pong aí não é com uma palavra só não, né? Não, pode ficar à vontade, pode escorrer. Então tá bom. Um sonho. Um sonho. Cara, bicho, tem uma brincadeira que eu fiz esses dias numa reunião que eu tava, falando assim, pô, eu queria tá vivo quando Jesus voltar e dar tchau pra vocês. Tchau pra baixo. Eu quero que vá todo mundo, pelo amor de Deus. Mas um sonho, eu acho que é isso, velho. Eu poder tá vivo vendo a promessa ser cumprida, entendeu? Daquilo que eu creio. Então, seria um sonho pra mim. A gente não sabe, né? A Bíblia diz que não tem hora, não tem dia, não tem hora marcada. Mas seria algo bacana. Que eu pensei e falei, cara, é isso. Tá aí. Acho que é um sonho bacana de ser realizado. Pra compartilhar. Rapaz, eu nunca tinha pensado nessa. Legal, hein? Um desafio. Um desafio mudar a cultura do empreendedorismo cristão brasileiro. Fazer com que as pessoas entendam que ser cristão não é não cometer erros, mas é a gente aprender com os erros, se arrepender desses erros e fazer com que, como pessoas melhores, as pessoas também possam conhecer de um Deus que nos perdoa em todo o tempo. Acho que um desafio é esse, mudar essa cultura de empreendedorismo. Fazer valer a visão do C12. É. Um fracasso. Rapaz, um fracasso, velho. Um fracasso. Eu não sei se é um fracasso, um arrependimento, mas é um fracasso também. Não ter medido bem alguns investimentos que nós fizemos há 8 anos atrás. Graças a Deus pagamos o preço, mas cumprimos todas as nossas demandas. Mas eu posso dizer que a ganância cega os homens. Então acho que por ganância a gente acabou dando um passo maior que a perna e foi um alto preço. Para quem não sabe gerir de forma inadequada, que normalmente faz as coisas de forma mais correta possível, tenta fazer, né? É claro que ninguém é absoluto, 100%, mas eu acho que foi isso, um fracasso, né? Nós temos uma empresa familiar, como eu falei, e nós tomamos decisões erradas, né? Depois de 30, agora nós temos 30 anos, depois de 23 anos, tomamos algumas decisões erradas e pagamos um preço por isso. Então acho que foi um fracasso aí, um aprendizado muito grande para nós. Mas foi superado, graças a Deus. Ótimo. Obrigado por compartilhar. Uma vitória. Uma vitória é minha família, velho. Não tem outra vitória, não. Vitória minha família é um dom precioso de Deus sobre a minha vida. Minha esposa é maravilhosa, onde eu sou raso, ela é profunda e vice-versa. Ela me complementa. E para se complementar, quebra o pau, normal. Mas eu vejo que Deus deu para mim uma mulher fantástica. 2 filhas excepcionais, né? Onde a gente tem que usar de disciplina com elas, mas são 2 heranças de Deus para minha vida. E poder ter conhecido, né, o amor de Deus, o amor de Jesus. Então isso é uma grande vitória que eu tenho levado e podido compartilhar com muitos empreendedores, líderes cristãos, em forma de semeadura. Lançando a semente, e como diz a parábola, onde cai em terreno fértil, graças a Deus por isso. Onde não cai, a gente sabe que é uma semente lançada. Muito bom. Empreender é? Empreender, para mim, é ousar. Empreender é fazer muitas vezes aquilo que a gente não tem como potencial, mas que entende que precisa ser feito. Então, acho que essa ousadia faz parte do empreendedorismo brasileiro. Brasil, eu acho que é um celeiro de empreendedores, de N áreas. Lá no C12 eu vejo o potencial de cada cara que está ali. É impressionante as cabeças. Eu acho que a gente dá nó em pingo d'água num país onde é muito difícil as coisas acontecer, não é para amador,
não é para amador o empreendedorismo, as empresas. Né? A gente tem 30 anos nesse negócio familiar, a Jaque tem 12 anos com outra empresa, o C12 comigo está há 2 anos e pouquinho. E, cara, é persistência. Nós tivemos um material que diz que o negócio só fecha por falta de fluxo de caixa. Acho que também é isso dentro do C12, né? Esse material falava um pouco disso. Mas eu acho que persistir, ele faz a grande diferença. Né? A gente não desistir, a gente entender quais são o fluxo do negócio, o que está acontecendo, para onde a gente vai mirar. E isso depende de alterações, muitas vezes internas, depende de mudanças. Né? O empreendedor é criticado quando demite, cara, mas se às vezes ele não fizer demissões, infelizmente ele não consegue sobreviver num país como o nosso, onde a gente sabe, né, do que é Brasília, mas nem vamos falar de Brasília, né, porque não vem ao caso. Mas eu acho que é isso, cara, empreender é você ser ousado, persistir, e aí não é uma questão de você ser um mega empreendedor ou às vezes um microempreendedor. Porque a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas, né? A gente tem que valorizar aquilo que as pessoas estão querendo fazer de diferente, querendo sair da inércia. Eu acho que isso faz a grande diferença do empreendedorismo. Muito bom. Muito bom. E o que você gostaria de ter ouvido há 10 anos atrás? Eu gostaria de ter ouvido assim, tem um grupo lá de empreendedores cristãos que vale a pena, cara, vocês participarem. E aí eu vou compartilhar um pouco da minha história. Eu fui criado de uma forma onde a gente tinha que fazer, tinha que trabalhar. Né? E graças a Deus, meu pai é um cara sensacional. E dentro dessa empresa familiar, cara, trabalhou. Tudo que a gente aprendeu foi ali, na luta, né? Atrás de literaturas, estudando, fazendo curso para poder alavancar o negócio. Mas uma coisa que faltou para mim, eu fui aprender nos últimos 7 anos, talvez, 6 anos, é que um grupo como esse, ele faz toda a diferença para o nosso amadurecimento. Cara, o que a gente evita de erros, o que a gente aprende com a dor do outro, que já venceu essa dor, e é algo que extrapola qualquer curso, qualquer MBA, qualquer situação. Porque estar num grupo como esse, não só talvez do C12, mas num grupo confiável, é a gente estabelecer princípios e regras e ser sábio, né? Como disse, como eu ouvi alguma vez, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. A gente não precisa estar passando para poder aprender. Então eu acho que estar num grupo como esse evita que a gente tome decisões de erro e tome decisões mais assertivas no decorrer da história aí. É isso. Muito bem. Complementar, Leão? O cara é bom, hein, rapaz? Se é que tem complemento. Não, sensacional. Sensacional, gostei demais. Ai. Eu podia contratar ele, mano, fazer uns podcasts aí com nós, velho. Vamos. Fala bem, né? Fala bem. Fala forte, firme, articula bem. Tá contratado já, Tá contratado? inclusive. Então Só tá bom, que eu assino. É só fechar a agenda com ele. Que é a bola aqui, né? Pô. Quem sabe não surge um podcast Quem aí, sabe? Né? Quem sabe? Vamos ver, cara. Vamos deixar a bola quicando aí. Vamos deixar, porque é bacana. Seria legal. Muito bom. Giovanni, muito obrigado, tá? Que é isso, Blanco. Privilégio. Volto a frisar isso, tá? Pode terminar sua fala que eu te interrompi. Imagina. Corta. Fala não, assim, obrigado por ter dividido com a gente a tua história. Assim, bons pontos que você falou, eu guardei aqui, refleti, né? Tô pensando. Que bom, velho. Então, eu espero que quem nos ouvirá e quem está nos assistindo também guarde aí aquilo que você falou, né? E pense na vida e no que faz, né? Naquilo que acredita. Isso. E, poxa, como que consegue, então, continuar semeando, né? É isso aí. Maravilha, meu irmão. Obrigado. Dá pra falar que foi um to-do esse aqui, né? Tá querendo dar um somebody love aqui, velho. Tá esperto. Que é isso, meu irmão? Ficou quietinho, né? Ficou quietinho. Eu vou deixar pro final, né? Vai que cola, né? Não vai, velho. Não vai valer, não. Mas foi legal, né? Foi muito bom. Foi bom. Leão, valeu também pela presença aí. E vou deixar aberto, se vocês quiserem fazer uma palavra de encerramento. Não, queria agradecer ao Giovanni, cara, pô, maravilha. Obrigado, velho. Sou muito honrado em participar do C12, ter você como chair lá. Amém. E honrado por
ter tua presença aqui participando com a gente. Cara, foi legal no demais. Nexus. Obrigado. Meu primeiro podcast. É. Obrigado pelo privilégio. A experiência foi bem bacana, gostei demais. Que bom. Tinha bastante assunto, esse tourinho aqui me lembrou alguns assuntos, o Hélio sabe, mas vai ficar... Fica pro próximo. Fica pro próximo. Oportunidade, Fica pro próximo. Mas, Hélio, obrigado, Blanco. Obrigado, Flávio. Né? Ó, o Flávio fez assim, galera. Ó. E realmente eu acho que a gente tá aí, né? A informação hoje ela corre solta. Então a gente está podendo falar um pouco de questões que se misturam, como a gente falou aqui. É fundamental para a gente poder estar integrando toda a nossa vida, tudo que a gente faz de uma forma muito especial. Então acho que esse momento foi bacana, agradeço mais uma vez. E se me permitir, eu não sei se é viés aqui do Já do fica Nexus, à vontade, já. mas é algo que a gente faz, como a gente faz e a gente integra fé e negócio, eu queria terminar orando aqui esse podcast, pode ser? Claro. Então tá bom, vamos lá. E aí, Flavião, você pode fechar o olho aí, meu irmão, mas depois você, no final da oração, você corta aí, cara. Tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, é um privilégio nós podermos estar num ambiente como esse, sabedor de que a tua palavra e o Senhor é um Deus livre, teu Espírito Santo é livre sobre todas as coisas. Que nós possamos ser impactados pela tua glória, entender e poder ser sensível à tua voz. Nós sabemos que às vezes há um silêncio, nós não conseguimos entender, mas até no seu silêncio é o Senhor falando para que a gente possa mudar e entender algumas coisas nesta vida. Que essa janela que o Senhor tem aberto, nos dando a oportunidade de falar um pouco mais de ti, podendo fazer aquilo que vem para complementar a tua ação nesse mundo, dentro dos negócios, possa fazer sentido para muitas pessoas, possa ser semeadura para muitas pessoas. E dessa forma, Pai, que aqueles que estão nos seus ambientes de trabalho, que reconhecem o Senhor como Deus, possam sim entender que onde eles passam a maior parte do tempo deles, que é nos negócios, ali está um grande ministério que eles podem exercer. E nós agradecemos e oramos a essa empresa, a esse local, a Sacre, pelo que ela tem se revelado, pela empresa de propósito que ela está se tornando. E agradecemos por esse podcast, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Flávio. Obrigado, time. Obrigado, Blanco. Obrigado, Hélio. Valeu. Imagina. Obrigado, meu Foi irmão. top. Eu acho que não tem mais nada a ser dito, né, depois desse final. E, inclusive, os recados. Tá todos os links na descrição. Você já sabe o que você precisa fazer. E um abraço. Até mais. Valeu. Valeu, gente.